E o domingo foi de protestos em diferentes países contra a decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Ao vivo de Nova York, Felipe Santana tem mais informações. Felipe. Oi, Poliana. Boa noite para você e a todos. Em Beirute, capital do Líbano, manifestantes e polícia entraram em confronto perto da embaixada americana. Os manifestantes levantaram bandeiras palestinas e colocaram fogo em bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. Em Rabat, no Marrocos, dezenas de milhares de manifestantes marcharam entoando gritos contra Israel. Na Turquia também houve manifestações contra a decisão americana. O presidente Recep Erdogan voltou a criticar Israel hoje e chamou o país de um estado invasor e de terror. Na Cisjordânia e em Gaza, territórios palestinos, os protestos continuam. E em Jerusalém, um palestino atacou um segurança israelense com uma faca. Aqui nos Estados Unidos, a embaixadora nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse que os Estados Unidos estão tão comprometidos com a paz como sempre estiveram e que a decisão de mudar a embaixada para Jerusalém respeitou o desejo do povo americano. Poliana, Tadeu. Os protestos contra a decisão do governo Trump ficaram mais fortes desde a sexta-feira. Em Jerusalém, nossos repórteres explicam por que a cidade é tão importante para israelenses e para palestinos. No dia a dia de Jerusalém, os dois lados de uma disputa histórica estão sempre a poucos metros ali um do outro. O muro que restou do templo destruído, onde os judeus sentiam a presença de Deus. A mesquita construída sobre a pedra da ascensão do profeta Maomé aos céus. E a Basílica do Santo Sepulcro, no local da crucificação de Jesus Cristo. É um lugar muito sagrado, as pessoas se ajoelham, tocam, como se ao tocar essa pedra estivessem tocando também o corpo de Jesus Cristo. São três lugares profundamente sagrados para três religiões, um do lado do outro. E há inúmeras outras sinagogas, igrejas e mesquitas sagradas na parte antiga de Jerusalém. Por isso, para caminhar por essas ruas apertadas, onde quase sempre só se anda a pé, é preciso entender o sentido da palavra coexistência. Os visitantes cristãos, os judeus e os muçulmanos se esbarram o tempo todo. E a convivência, ao contrário do que se imagina, também tem seus momentos de ternura. I love him and he loves me. You understand? A família de Abir Nassif vive aqui há mais de 100 anos. Ele fala hebraico e árabe. Aliás, precisa atravessar o bairro árabe quase inteiro para chegar à galeria de arte dele no comecinho do bairro judeu. É preciso reconhecer que essa terra pertence ao povo judeu. Mas todas as pessoas que vivem aqui, de acordo com a lei judaica, devem ser respeitadas. Temos que respeitá-las, fazê-las cidadãs e viver em paz. O comerciante lembra o passado para defender seu ponto de vista. O único país onde Deus fez um contrato com o povo é Israel, a terra prometida. No que a tradição judaica afirma ser a terra prometida por Deus a Abraão, 3.000 anos atrás, o rei Salomão construiu um templo e ali foi guardada a Arca da Aliança, onde os judeus acreditavam que a presença de Deus era maior. Não havia cristianismo nem islamismo e Jerusalém era a capital do reino de Judá. O templo foi destruído, reconstruído e destruído outra vez, e o povo judeu se espalhou pelo mundo. Muitos séculos depois, eles conseguiram voltar, mas a cidade já tinha sido ocupada por outros povos, entre eles os árabes, que continuavam vivendo aqui. O problema é que as tradições religiosas acabaram entrando em confronto geograficamente aqui em Jerusalém. No século 7 d.C., quando conquistaram Jerusalém, os árabes construíram a mesquita Qubat Ash-Shakra, o Domo da Rocha. Pelo que conta a tradição islâmica, numa certa noite, o profeta Maomé saiu para uma viagem incomum. Ele subiu aos céus em corpo e espírito e, pelo que nos conta o texto sagrado do Islã, se encontrou com Deus. O Alcorão conta que Maomé saiu da mesquita sagrada de Meca e foi até a mesquita distante. Não existe nenhuma referência a Jerusalém no Alcorão,
Mas estudiosos, inclusive o primeiro biógrafo do profeta, identificaram o lugar como sendo a esplanada das mesquitas aqui em Jerusalém. Jerusalém é tão importante para os muçulmanos porque nós acreditamos em todos os profetas enviados por Deus, como Abraão, Davi, Moisés, Jesus e Maomé. Quando os alto-falantes dos minaretes chamam, os muçulmanos de Jerusalém se dirigem à porta de Damasco, uma das entradas da cidade histórica. Agora são 11h30 da manhã de sexta-feira. Essa aqui é a entrada de um dos 3 lugares mais sagrados do mundo para o Islã, a esplanada das mesquitas, onde ficam a mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Mas o acesso aqui é sempre vigiado, muitas vezes controlado, ou em dias mais tensos, bloqueado pelos policiais israelenses. Chegar até a mesquita pode ser uma missão árdua para um palestino. O senhor é muçulmano? Sim, senhor. O senhor reza toda sexta-feira aqui? Todo, veio com meu irmão, esse é meu irmão. Normalmente sempre revistado na saída do local de moradia, né? Então a gente apresenta o passaporte para sair. Na própria cidade, na própria terra, entendeu? É revistado. Na última sexta-feira, depois da reza, os palestinos foram protestar contra Donald Trump. Irritados porque o presidente americano reconheceu Jerusalém como capital de Israel, sem mencionar que ela pode ser um dia também a capital da Palestina. Os policiais rasgaram o cartaz e usaram a cavalaria para acabar com a manifestação pacífica. De acordo com a ONU, os palestinos deveriam controlar a parte oriental da cidade, mas há 50 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, os israelenses tomam conta da cidade inteira. Como tanto a nação israelense quanto a nação palestina tem uma constituição em que a religião tem um papel importante, Jerusalém passa a ter esse papel tão importante. E é, de fato, uma cidade dividida. E além de tudo isso, não dá para esquecer da importância de Jerusalém para o cristianismo. Aqui, Jesus Cristo viveu os últimos momentos de sua vida. E cristãos do mundo inteiro vêm fazer procissões, carregando cruzes e revivendo os passos de Jesus até o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. É tudo tão perto que, de repente, os caminhos se cruzam. Essa esquina aqui é parte da Via Crucis. E essa aqui é a pequena rua que leva os muçulmanos hoje em direção à esplanada das mesquitas. A distância entre as mesquitas sagradas do Islã, o lugar mais sagrado para o judaísmo, e o lugar mais sagrado para o cristianismo é só de 700 metros. Vocês estão vendo essa multidão aqui, essa fila, gente passando o tempo todo? É porque aqui dentro da Basílica do Santo Sepulcro fica o que a tradição afirma ser o túmulo onde o corpo de Jesus Cristo foi colocado depois de ser retirado da cruz. A prova da ressurreição, o túmulo vazio, é o que traz cristãos do mundo inteiro a Jerusalém todos os dias. A 20 metros do sepulcro de Jesus, os muçulmanos construíram a mesquita que leva o nome do califa Omar, conquistador árabe que tomou Jerusalém. A rua do cristão São Marcos faz esquina com a rua de Davi, o grande rei judeu. São só mais algumas lembranças de quantos povos diferentes já mandaram nessa cidade, até chegar o nosso tempo com novos muros, novas grades e essa nova interrogação.